Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos utilizar a apostila Orações Subordinadas, capítulo Oração Subordinada Adjetiva, página 26 e 27. Já na abertura da explicação, nós temos exercícios. Aqui no exercício 1, nós temos a palavra polissemia. A palavra polissemia quer dizer que essa palavra pode ter vários sentidos. Dentro do contexto dessa tira, a palavra humanidade pode adquirir um sentido novo. Então, só para ajudar vocês a resolverem esse exercício, né? Um pouco mais abaixo, nós temos a explicação das orações reduzidas. As orações adjetivas, assim como ocorreu na substantiva, ela pode ter o verbo reduzido. Neste primeiro exemplo, nós temos Haroldo, vírgula, o primeiro a chegar à festa, vírgula, veio de bicicleta. A oração principal é Haroldo veio de bicicleta e a oração subordinada está intercalada. Por estar entre vírgulas e por ser uma explicação acessória do termo Haroldo, essa oração é a oração subordinada adjetiva explicativa, tá? Só para relembrar um pouquinho da aula passada. O que acontece nessa oração? O verbo está na forma nominal, está reduzido, né? Está com terminação AR. Essa terminação AR indica infinitivo. Então, a classificação dessa oração fica a oração subordinada adjetiva explicativa reduzida de infinitivo. Neste segundo exemplo, nós temos vi o motorista aproximando-se devagar. Vi o motorista é a oração principal. Aproximando-se devagar é a oração subordinada. O verbo desta oração subordinada não está desenvolvido, tá? Ele está com a terminação NDO. Essa terminação NDO indica gerúndio. Portanto, essa oração classifica-se como oração subordinada, adjetiva, restritiva, reduzida de gerúndio. Por que ela é restritiva? Porque ela particulariza o termo motorista. Neste último exemplo, nós temos a leitura atenta das obras selecionadas para o vestibular é imprescindível. Selecionadas para o vestibular é a minha oração subordinada. Essa oração subordinada também não tem o verbo desenvolvido. O verbo está na terminação DA, que indica particípio. Aliás, está até mesmo no plural, né? Selecionadas, porque o particípio pode ter essa variação de número. Então, selecionadas é um verbo que está na forma nominal, também não é um verbo desenvolvido, tá? Ele também não tem um outro aqui auxiliar para dar essa sensação de verbo desenvolvido, tá? Então, essa oração é oração subordinada, adjetiva, restritiva, reduzida de particípio. Para relembrar um pouquinho de tudo que nós estudamos nessa aula e na aula anterior, eu vou colocar um vídeo para vocês. Algumas orações subordinadas são equivalentes a adjetivos, pois relacionam-se a substantivos ou pronomes. Essas orações subordinadas desempenham a função sintática de adjunto adnominal de um termo da oração principal. São as orações subordinadas adjetivas. Em alguns casos, as orações subordinadas adjetivas podem restringir o sentido do substantivo ou pronome que as antecede. Neste exemplo, a oração subordinada adjetiva restringe o significado do termo antecedente, cadeiras.
Quando isso acontece, a oração subordinada adjetiva é chamada de adjetiva restritiva. Em outras situações, a oração subordinada adjetiva não restringe o sentido do substantivo ou do pronome a que se refere, mas informa algo sobre o antecedente ou amplia seu significado. Ou ainda, atribui a ele uma característica que é própria do conjunto de elementos que ele nomeia, no caso do substantivo, ou substitui, no caso do pronome. Quando isso ocorre, a oração subordinada adjetiva é classificada como oração subordinada adjetiva explicativa. Esse tipo de oração, na escrita, vem entre vírgulas ou entre vírgula e ponto. A presença de pontuação na escrita ou a pausa na fala, assim como a ausência de ambas, determinam diferentes interpretações de uma mesma oração subordinada adjetiva. No exemplo, se a oração subordinada adjetiva estiver entre vírgulas, concluímos que todos os turistas embarcaram a tempo e que todos visitaram Paris. Essa é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Mas, caso não haja vírgulas separando a oração subordinada adjetiva, concluímos que apenas alguns turistas embarcaram a tempo e que apenas estes visitaram Paris. Nesse caso, a oração subordinada adjetiva é restritiva. As orações subordinadas adjetivas são introduzidas por um pronome relativo. Nas formas reduzidas, não há a presença do pronome relativo, e o verbo da oração subordinada adjetiva encontra-se no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem me acessar pela plataforma Uno, pela agenda do colégio ou por e-mail, como vocês se sentirem mais à vontade. Um beijo, até a próxima!